A única dúvida que eu tenho em relação a tudo isso é porque só agora perceberam que tudo aquilo tinha um vício, que tudo aquilo tinha erros jurídicos e inadequações. Porque só agora foi anulado todo o processo porque não tinha competência de ser em Curitiba. Agradeço ao padre Júlio Lancelotti pela questão que me foi formulada e aproveito o ensejo para cumprimentar e parabenizar o padre Júlio Lancelotti pelo maravilhoso trabalho que realiza. Padre Júlio, é difícil, às vezes, explicar por que a Justiça demorou 5 anos para reconhecer os vícios, as ilegalidades que estavam sendo praticadas contra o presidente Lula pela chamada Operação Lava Jato. O fato é que, ao longo desses 5 anos, nós batalhamos, lutamos sem parar e apontamos concretamente e com base em provas essas ilegalidades, seja no tocante à incompetência da Justiça Federal de Curitiba, seja no tocante à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, dentre outras inúmeras ilegalidades. É certo que a Lava Jato se utilizou aqui de técnicas bastante sofisticadas, inclusive desenvolvidas comprovadamente com a ajuda de agências estrangeiras, que buscou criar um ambiente artificial de culpa, buscou constranger até mesmo os membros dos tribunais que estavam fazendo a reavaliação das decisões tomadas na primeira instância, e essa técnica também causou, a meu ver, uma espécie de anestesia na sociedade e nos tribunais ao longo de alguns anos. Felizmente, nós chegamos agora a um momento muito importante, a um momento em que existe uma capacidade efetivamente de saber que a Lava Jato praticou inúmeras ilegalidades. É certo que isso já estava provado, mas talvez fatos mais recentes, como o livro do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o próprio acesso que nós tivemos aos arquivos oficiais da Operação Spoofing, com autorização do Supremo Tribunal Federal, mostraram, iluminaram aquilo que nós sempre dissemos e apontam numa direção bastante grave, numa direção de que alguns agentes do sistema de justiça, infelizmente, tentaram construir um projeto de poder, e esse projeto de poder passava pela destruição do ex-presidente Lula. Eu gostaria de saber se o plenário do STF pode derrubar a decisão do ministro Fachin, mesmo considerando a grande vitória da confirmação da suspensão de Moro? O presidente Lula pode sofrer algum revés? Eu agradeço ao Aloysio Matias, do Comitê Lula Livre do Rio Grande do Norte, e esclareço que essa decisão tomada pelo ministro Edson Fachin no dia 8 de março para reconhecer a incompetência da Justiça Federal de Curitiba e, por consequência, anular todos os atos decisórios tomados por aquele juízo, ela está amparada em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seja em decisão do plenário da Corte, seja em decisões que referendaram esse precedente do Tribunal Pleno na segunda turma. Então, ao nosso ver, é uma decisão muito sólida e a nossa expectativa é que ela seja mantida também na análise do órgão colegiado. A Procuradoria-Geral da República apresentou um recurso contra essa decisão do ministro Edson Fachin, e nós entendemos que esse recurso sequer seria cabível. Agora, mesmo que ele seja analisado,
e, ao nosso ver, essa análise compete à segunda turma do Supremo, nós entendemos que a decisão deve ser mantida porque ela apenas aplica um entendimento, uma jurisprudência já pacífica no Supremo e, por isso, deve também valer para o presidente Lula. A amplitude da decisão da segunda turma do STF inclui a anulação da condenação do sítio de Atibaia? Houve um cerceamento à defesa para comprovar quem eram os verdadeiros donos da propriedade? E quais são os próximos passos da defesa do nosso querido presidente? Obrigada. Agradeço à professora Takimoto pela pergunta e esclareço que a decisão proferida no dia 8 de março pelo ministro Edson Fachin, ela anulou as duas condenações que haviam sido injustamente impostas ao presidente Lula e também restabeleceu todos os seus direitos políticos. A decisão do ministro Edson Fachin, ela reconhece a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para analisar os casos que foram lá apresentados envolvendo o presidente Lula. Ela aplica uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, segundo a qual casos que não tenham relação com desvios ocorridos na Petrobras não podem ser analisados pela chamada Lava Jato. Mas então é isso, a decisão anulou as duas condenações, o presidente Lula não tem qualquer condenação e também restabeleceu todos os seus direitos políticos. Estamos vivendo um estado de exceção. Caso haja uma manobra política no STF para manter a inegibilidade do presidente Lula, o que poderá ser feito? Eu agradeço ao Muniz pela questão, ao Muniz, coordenador do coletivo Alvorada, e eu entendo sim que nós estamos vivendo num estado de exceção. E esse estado de exceção, inclusive, foi expressamente reconhecido por meio de um acórdão proferido em 2016 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Aquele tribunal, que é o Tribunal de Apelação da Lava Jato, ao analisar uma situação que envolveu grampos ilegais realizados pela Lava Jato, inclusive em relação ao principal ramal do nosso escritório, o tribunal decidiu que a Lava Jato, por ser algo excepcional, não estaria sujeita às regras gerais, ou seja, não estaria sujeita às leis e à própria Constituição. Então, ao meu ver, essa é uma decisão que precisa ser ainda analisada, é uma decisão que abriu as portas para que a Lava Jato praticasse toda a sorte de ilegalidades e arbitrariedades ao longo do tempo. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, proferiu algumas decisões muito importantes, históricas, e que, ao meu ver, estão recolocando o país no trilho da legalidade e fortalecendo o próprio sistema de justiça. Talvez tenhamos realmente agora uma oportunidade de deixar esse estado de exceção a partir de uma atuação bastante clara, consistente da nossa Suprema Corte. Eu penso que a decisão da segunda turma do STF anulou todos os atos praticados por Moro lá em Curitiba. A minha pergunta é: isso anula também a cassação dos direitos à segurança institucional do ex-presidente Lula? Anula também o confisco dos bens do Lula? Carlos Alberto, a decisão tomada no dia 8 de março pelo ministro Edson Fachin, ela anulou todos os atos decisórios
praticados pelo juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, ou seja, o juízo da Lava Jato. Então, todas as decisões tomadas por aquele órgão judicial, inclusive as 2 condenações injustas impostas ao presidente Lula, o confisco dos seus bens, ao nosso ver, tudo isso está alcançado pela decisão tomada pelo ministro Edson Fachin. É certo que já houve ali alguns novos pronunciamentos da Justiça Federal de Curitiba, tentando ainda manter algumas das decisões que foram proferidas. Mas nós já estamos também cuidando disso, já levamos ao Supremo essa nova situação e esperamos que a decisão tomada pelo ministro Edson Fachin no dia 8 de março seja cumprida em toda a sua extensão. A ministra Carmen Lúcia não deixou claro no voto dela, no meu entendimento pelo menos, se a suspeição de Sérgio Moro é só no caso do triplex ou se estende automaticamente para todas as decisões de Curitiba envolvendo o ex-presidente Lula. A defesa vai ter que pedir essa extensão ou ela é automática? Agradeço ao Rodrigo Viana, ilustre jornalista, pela pergunta encaminhada e esclareço que a decisão tomada pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ela foi tomada em relação a um habeas corpus que impugnava uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que trata do chamado caso do triplex do Guarujá. No entanto, desde o início, desde o momento em que apresentamos o habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, nós também pedimos a extensão da suspeição e das suas consequências jurídicas para os outros casos em que o ex-juiz Sérgio Moro atuou contra o presidente Lula. Afinal, todos esses casos têm uma origem comum, eles tramitaram praticamente de forma simultânea e não é lógico nem jurídico, ao nosso ver, que a suspeição do ex-juiz fique restrita apenas a um caso. Ao mesmo tempo, ele fazia audiências do caso do triplex e praticamente fazia também as audiências dos outros casos. Ele não proferiu sentença no caso do sítio de Atibaia ou no caso do suposto imóvel para o Instituto Lula, mas ele conduziu também, nesses outros 2 processos, praticamente toda a instrução processual e também a fase pré-processual, a fase da investigação. Então, nós vamos aguardar a publicação do acórdão para fazer uma verificação sobre a análise desse pedido já feito, sobre a extensão dos efeitos da suspeição e, caso ela não esteja contemplada nesse acórdão, nós vamos tomar as medidas necessárias para buscar também a extensão da suspeição para os outros casos em que o ex-juiz Sérgio Moro tenha atuado contra o presidente Lula. Todos os processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato foram anulados, inclusive aqueles nos quais ele tinha sido condenado, que é o caso do triplex do Guarujá e o sítio do Atibaia. Neste caso, livre de condenações, o ex-presidente Lula poderá ser candidato em 2022? A garantia de que o ex-presidente Lula pode concorrer nas próximas eleições, quem vai decidir isso? Qual é o procedimento para total garantia da elegibilidade dele no próximo pleito? A decisão proferida pelo ministro Edson Fachin no dia 8 de março, ela anulou as 2 condenações injustas que haviam sido impostas ao presidente Lula, tanto no chamado caso do triplex do Guarujá, como também no chamado caso do sítio de Atibaia. E essa decisão do ministro Edson Fachin, do dia 8 de março,
ela também tem, por consequência, restabelecer todos os direitos políticos do presidente Lula, de modo que, se ele quiser, ele pode ser candidato nas eleições de 2022. Essa decisão do ministro Edson Fachin, do dia 8 de março, ela já produz efeitos imediatos desde aquela data. Nós entendemos que ela é muito sólida e não temos a expectativa de qualquer alteração, embora ela tenha sido impugnada por um recurso da Procuradoria-Geral da República que busca revertê-la. Nós entendemos, no entanto, que esse recurso sequer se mostra cabível e, pelo fato da decisão do ministro Edson Fachin estar amparada em sólida jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, nós não temos a expectativa de que ela possa ser revertida, reformada. Então, a prevalecer essa decisão tomada no dia 8 de março pelo ministro Edson Fachin, o presidente Lula, se quiser, pode sim se candidatar a qualquer cargo que envolva a disputa eleitoral, inclusive nas eleições presidenciais de 2022. Eu aproveito essa oportunidade para perguntar para você quais foram as práticas da advocacia e de comunicação que vocês precisaram inovar para aprender a jogar nesse contexto de lawfare. Eu digo para além da estratégia processual, é claro. E como vocês se sentiram e lidaram cotidianamente depois do escritório de vocês terem sido injustamente grampeado pelo ex-juiz Sérgio Moro? Eu agradeço a pergunta do André Zanardo, editor do site Justificando, e a questão toca em um tema que nós desenvolvemos, há bastante tempo, que é o lawfare. Lá em 2015, 2016, Valesca e eu, já atuando na defesa do presidente Lula, identificamos que não estávamos diante de uma investigação ou de um processo normal. Nós víamos claramente alguns agentes do sistema de justiça querendo utilizar a lei para fins ilegítimos. E nós mostramos que no lawfare existe o uso estratégico da lei para fins ilegítimos. Mostramos que o lawfare ocorre nas mesmas dimensões da guerra tradicional. Existe a escolha da jurisdição mais favorável, assim como na guerra tradicional existe a escolha do campo de batalha. Existe a escolha da lei, assim como na guerra convencional existe a escolha do armamento. E também existe no lawfare as externalidades, tal como a propaganda na guerra tradicional, que busca viabilizar, tornar aceitável, justificar os motivos da guerra. E as externalidades no lawfare envolvem diretamente a participação também da mídia. A mídia, ou pelo menos uma parte, acaba tendo um papel decisivo para criar um ambiente artificial de culpa e para demonizar aquele que é alvo do lawfare. Então, nós tínhamos um caso que ocorria ali em autos de processo, mas, por envolver o lawfare, também ocorria desdobramentos em diversas outras áreas, envolvendo diversas outras profissões, ciências, inclusive o jornalismo. E tivemos, portanto, que aprimorar o nosso conhecimento para poder também enfrentar o lawfare que estava sendo praticado contra o presidente Lula.